Osés, capítulo 4, versículo 6, Deus também exortou aquele povo, dizendo assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então podemos ver que Deus sempre bateu na mesma tecla com o seu povo. E hoje parece que nada mudou. Nada mudou. Nós podemos ver as diversas coisas errôneas que existem aí no meio de nós, com respeito a Deus, com respeito ao seu ser, ao seu caráter, à sua natureza. Muito há desconhecido sobre o caráter de Deus. Assim, irmãos, como a sabedoria nos liberta, também ao contrário, a ignorância também nos aprisiona. Nos aprisionam também. E nós podemos ver, irmãos, uma linguagem um pouquinho áspera, as aberrações que há aí nas nossas comunidades quando se diz a respeito de Deus. Nós podemos ver as diversas unções que há em nossos meios que não existem, como a unção do revólver. O camarada pega um microfone como esse e aponta para a igreja e sai dando tiro na igreja, e se diz que aquilo é a unção do revólver. Nós podemos ver a unção do cuspe, irmãos. Esses dias mandaram um vídeo para mim, onde a igreja toda na frente, o camarada enchia a boca de água, e as pessoas abriam a boca na frente e ele saía cuspindo na igreja das pessoas, dizendo que é a unção do cuspe. Então nós podemos ver que a igreja está caminhando por um lado errado, irmão. Podemos ver também, irmãos, vídeos como nesses dias eu vi também, como a unção da marreta. O camarada com a marreta mais pesada, uma marreta tão pesada, irmãos, que ele não aguentava. E ali ele ficava batendo aquela marreta não sei o que, e dizendo que era a unção da marreta. Nós podemos ver também, que eu já vi, cansei de ver a tal da unção do zap. O zap-zap, a unção do macaco, o cara se estribuchando como um macaco no meio da igreja. E como nesses últimos dias também eu recebi um vídeo da unção da carne moída. O camarada colocou um moedor de carne moída para aquele povo antigo. Quem conhece aquele moedor de carne moída que moe vidro, né? Moe milho, né? Coloca o milho no moedor e fica rodando, né? O povo do norte mais antigo conhece esse moedor, né? E ali dizendo que era a unção do moedor de carne moída. Então nós podemos ver a ignorância da igreja nesses tempos hoje. Nós podemos ver a ignorância do povo nesse dia de hoje com respeito à teontologia, que é o estudo do ser de Deus, que é o estudo do caráter de Deus, que é o estudo da personalidade de Deus. Este Deus que vocês servem, Ele tem um caráter, Ele tem uma personalidade, Ele tem uma natureza que Ele nos deixou nas Escrituras Sagradas para nós estarmos meditando e aprendendo sobre esta natureza, sobre este ser de Deus, como está lá no livro de Jeremias. Se queres conhecer a Deus, não se glorie o homem na sua sabedoria, não se glorie o homem nas suas riquezas, mas se quiser se gloriar em saber quem eu sou e me conhecer. Jeremias, Deus diz lá, quer se gloriar? Glorie em saber que eu sou Deus. Lá Jeremias quer se gloriar? Se glorie de me conhecer. Mas hoje as pessoas estão ignorando a conhecer a Deus. Isso é um grande erro. É um grande erro a não conhecer a teontologia, que é os que apresentam o ser de Deus. Aí hoje eu pergunto aqui nesta noite, quem é Deus para a igreja? Aleluia! Quem é Deus para a nossa comunidade?
Muitos têm na sua cabeça Deus como um ser para atender somente as nossas necessidades. Só serve para alguns, Deus só serve para atender as nossas necessidades. Deus, eu quero um carro, pronto. Deus, eu quero uma casa, pronto. Deus, eu quero um esposo, pronto. Deus, eu quero uma porta aberta de emprego, pronto. Deus, eu quero ser próspero. Então, para a cabeça de alguns, Deus só serve para atender às suas necessidades. E isso é errôneo. Isso é totalmente errado. Deus, Ele não é um Deus somente para atender às nossas necessidades, para atender o nosso querer, para nós chegarmos aqui dentro com o nosso pensamento somente voltado ao materialismo dessa terra, as nossas necessidades. É errado quando nós pensamos só isso. Deus, Ele tem poder de nos conceder, de nos abençoar? Tem poder, sim. Deus tem poder de nos conceder as nossas necessidades? Tem poder, sim. Mas que isso não seja a plenitude da nossa cabeça, a plenitude do nosso ser. Que isso não seja a ganância da nossa vida, mas sim, quando nós entramos na presença de Deus, nós entramos também para adorar a Ele, para amar a Ele. Deus precisa ser amado pela sua igreja. Deus precisa ser adorado pela sua igreja. Não para ser somente um Deus para nos servir. E isso é errado quando nós entramos na casa de Deus somente com o pensamento de querer materialismo a qualquer custo. Eu quero e pronto, acabou. E quando consegue o seu bem, quando consegue o seu material, que Deus abençoe, ó, tchau, vai embora. Ah, Senhor, obrigado, o Senhor já me concedeu a minha casa. Obrigado, Senhor, o Senhor já me concedeu o meu carro. Obrigado, Senhor, o Senhor já me concedeu o meu esposo. Obrigado, Senhor, o Senhor já me concedeu essa porta maravilhosa de emprego. Tchau, agora eu não preciso mais do Senhor. Isso é errado. Isso é errôneo. A igreja não pode se comportar dessa forma. A igreja tem que entrar dentro de um lugar desse para adorar a Deus, para amar a Ele, abrir o coração e dizer: Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te quero. E todo pode me dar qualquer coisa nesse mundo, mas se o Senhor não estiver aqui comigo, eu não quero também. É verdade, glória a Jesus. E tem que ser por aí em diante. Então a igreja tem um ponto de vista, a igreja tem uma maneira de pensar muito errada sobre Deus, a igreja contemporânea. Fizeram um Deus que não está nas escrituras sagradas, um Deus carnal, um Deus imediatista. Ah, eu quero e agora. Eu quero e agora, Senhor. Isso é o que? Um Deus imediatista. Não é assim. E também de um Deus que recebe a ordem do seu povo, irmãos. Está errado. Deus não está aqui para receber a ordem nossa, mas se nós entrar na sua presença, como Tiago nos ensina lá em Tiago capítulo 4, versículo 7, Chegai-vos a Deus, se chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Humilhai-vos diante da presença de Deus, e Ele vos exaltará. É dessa forma que Deus quer que nós entramos na sua presença, se chegando a Ele, se humilhando a Ele. É dessa forma que Deus quer que nós o adoramos, quer que nós se chegamos a Ele. É dessa forma que Deus quer que nós chegamos a Ele, com a cara no pó. Aí sim Ele vos exaltará. As nossas orações são totalmente erradas, errôneas. As nossas orações, lá em Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina um modelo de oração.
Primeiro Jesus começa dizendo assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Nós podemos ver que Jesus primeiramente nos ensinou a buscar pelas coisas que são eternas. Jesus nos ensinou a orar. Quando nós entrarmos na oração, primeiramente Jesus nos ensinou que nós temos um Pai que está no céu. Segundo, Ele nos ensinou a clamar pela sua santidade. E em terceiro, Ele nos ensinou a buscar o seu reino. Aí depois vem as coisas materiais. Mas Jesus pôs em nosso coração, nos ensinou para nós a estar com nossos corações primeiro nas coisas que são eternas, que o ladrão não rouba, que a ferrugem não corrói e nem a traça rói. Então Jesus nos ensinou a estar com o coração nas coisas que são eternas. E a igreja tem errado a respeito de Deus, a respeito do que é o Senhor. Um dos maiores atributos que a igreja conhece é o que? É sobre o amor. Talvez é por isso tanto que a gente vê tanta aberração por aí, de um povo que não tem temor a Deus. Por quê? Eu acho que eles só ouviram sobre o atributo de amor a Deus, mas esqueceram que Deus se ira, entendeu? Mas esqueceu que Deus tem sentimentos como nós temos sentimentos. É um Deus mecânico que eles estão criando na sua cabeça. Um Deus robô, que só tem um sentimento só. Mas Ele é um Deus que tem caráter e natureza. E precisa ser tratado como Deus. Como Deus. Certa vez, Jesus teve um encontro com uma mulher, uma samaritana. Jesus teve um encontro com uma samaritana, lá em João capítulo 4, versículo 22. Jesus perguntou para ela: tu sabe quem eu sou? E a mulher não. Ela falou assim, e Jesus falou: vai lá e busca, vai lá e traga, chama o teu marido. E aí Jesus falou para ela: não, tu tem 5 maridos. Ela falou: tu deixa que tu é um profeta. Aí Jesus falou: tu não me conhece. No versículo 22, Jesus disse para ela assim: vós adorais o que não sabeis, o que não conheceis. Jesus estava dizendo para ela: você adora, porque os samaritanos não tinham plenitude de conhecimento. Jesus estava falando para ela: vós adorais o que não conheceis, porque o que vos falas agora é a promessa que veio dos judeus. Jesus estava mostrando para ela que quem estava ali do lado, quem estava na frente dela é aquele que as Escrituras, desde Gênesis, fez promessas da vida que viria para buscar a sua igreja, o seu povo, salvar a sua igreja. Então a mulher ali samaritana, ela desconhecia quem era Deus, desconhecia com quem ela estava conversando ali naquele momento. Naquela hora, ela não sabia com quem estava conversando. Ela não entendia com quem estava ali naquele momento ali, diante da frente dela. Que era aquele que, desde Gênesis, já fazia as promessas que ele viria. E o apóstolo Paulo também teve uma experiência dessa. Lá em Atos capítulo 17, versículo 22, que diz assim: então Paulo, estando de pé no meio dos aeropagos, disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque passando eu observando os objetos de vossos cultos, encontrei também um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, vos digo, honrai sem conhecer. É o que vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que há nele, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por homens. Então o apóstolo Paulo se deparou também com um povo onde tinha um altar ali, e uma placa escrita: ao Deus desconhecido.
Aqueles atenienses não sabiam quem estava orando. Aqueles atenienses não tinham a plenitude do conhecimento de Deus. Eles sabiam que havia um ser que criou o céu, que criou a terra, que criou tudo, mas não tinham um pleno conhecimento de Deus. Por isso estava naquele altar ao Deus desconhecido. Parece que hoje a igreja também contemporânea devia colocar, em vez de uma igreja, uma placa na frente, devia conhecer o Deus desconhecido, porque a igreja contemporânea tem desconhecido sobre quem é Deus, sobre a teologia, o estudo de Deus. Como Jeremias disse para nós, precisamos conhecer a Deus. Como está lá no versículo 23, 24, como eu já disse, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas que se glorie nisso, em entender, em me conhecer que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agradam. É esse Deus que nós temos que conhecer. É esse Deus que nós temos que se gloriar e conhecer a Ele, e saber que Ele é um Deus justo, de juízo. E de que forma nós conhecemos? É lendo as Escrituras Sagradas, é lendo a Bíblia Sagrada, a quem Ele deixou, não a sua plenitude, mas deixou algo para nós entendermos a quem nós adoramos nesta manhã, a quem nós estamos glorificando nesta manhã, a quem nós estamos trazendo súplica nessa manhã. Ele não é um Deus desconhecido, não, como está lá nos atenienses. Ele não é um Deus desconhecido, não, como ele chegou para a samaritana. Mas Ele é um Deus desta manhã que tem caráter, que tem a sua natureza. Ele é um Deus que ama, mas também Ele ira. Ele é um Deus que tem uma natureza, um caráter. E esse Deus que nós temos que adorar nesta manhã. Glória a Deus, aleluia. Nessa pequena introdução que eu trouxe aqui nesta manhã, para nós entrarmos e saber quem é este Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Onipotente. Isso é o que? Pode todas as coisas. Pode todas as coisas, onipotente. Esses dias fui falar sobre esses atributos de Deus. Esses atributos de Deus. Eu quero falar um pouco sobre os atributos de Deus para você. Os atributos de Deus? O que é isso? O que é isso? Que atributos são esses? O que é atributo? Eu falei, não, caráter de Deus, natureza de Deus. Aí caiu a ficha dele. Deus tem atributos a Ele, ao seu ser, e virtudes. São qualidades que Ele arroga para si. São virtudes do seu caráter. Vai na igreja tudo, mas desconhece. Estava adorando um Deus desconhecido na sua cabeça. Não sabia quem era Deus. Eu falei, vem aqui, meu jovem, senta aqui, eu vou te falar um pouco sobre esses atributos. E só que Deus arroga para si. Vou falar um pouco sobre essa natureza. E um desses atributos é a sua onipotência. Que Ele é o quê? Todo-Poderoso. Um dos atributos dele. Todo-Poderoso. Onipotência. Onisciência. Conhece sobre tudo. Sabe sobre tudo. E onipresença. São as três. Isso. A hora não vai dar, mas eu quero apresentar para vocês aqui sobre a sua onipotência.
vocês saibam que o Deus que vocês saíram aqui nessa manhã, entraram aqui dentro, Ele é onipotente, pode todas as coisas. Oni significa o quê? Todo, e potência, poder, todo poder. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1, diz assim: quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Deus se apresentou para Abraão como Todo-Poderoso. No termo hebraico é o Shaddai. Deus se apresentou para ele dizendo que não há nada que ele possa fazer para Abraão. Ele disse: anda na minha presença e seja perfeito. Esse Deus, irmãos, Ele tem poder sobre a morte. Se Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem poder sobre a morte. Lá em João capítulo 11, versículo 38, ele chegou ali diante, ele tinha um amigo por Lázaro. No versículo 38, ele diz assim: Jesus, pois comovendo-se outra vez, profundamente foi ao sepulcro. Se ele foi ao sepulcro, é que tinha um homem morto ali, já há 4 dias. Ele disse: tira a pedra, ponto final. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? É o que muitos precisam entender, é que muitos precisam crer nessa palavra, em Deus. Aí tiraram a pedra e Jesus, levantando-se aos olhos sobre o céu, disse: Pai, te dou graças porque me enviaste. Eu sabia que sempre me ouve, mas por causa da multidão que está em redor aqui, assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, saia para fora! Esse Deus, Ele é onipotente e tem poder sobre a morte. Ele ressuscitou a filha de Jairo também. Lucas 7, versículo 11 ao 15. Ele é onipotente. Ele é onipotente, Ele está dizendo: Ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre os demônios. Lucas 8, sobre a história do Gadareno. Jesus chegou diante daquele jovem endemoniado. Primeira coisa que o demônio falou: ah, Senhor, o que temos conosco? Não nos envie para aquele lugar que ainda não chegou as horas. Aí Jesus perguntou: quem são vocês? Legião. Aí tinha uma manada de porco. Jesus expulsou eles para lá. Deus, Ele tem poder sobre os demônios também. Ele é onipotente. Deus, Ele tem poder sobre as enfermidades. Jesus cura a sogra de Pedro, Mateus 8, versículo 14 e 15. Jesus curou o leproso, Lucas 5, versículo 2 e 17. Jesus curou o paralítico, Mateus capítulo 9, 2 e 8. Jesus curou o escravo do centurião, Lucas 7, versículo 8. Ele tem poder sobre as enfermidades também. Ele tem poder sobre as enfermidades também. Ele tem poder sobre a natureza. Jesus estava ali em Marcos capítulo 4, versículo 35 diante. Soprou um grande vento que estava abalando o barco. Estavam temendo. E quando chegou Jesus, Ele disse: aqueitai-vos, vento! Aqueitai-vos, mar! Até o mar e o vento teve que obedecer a voz desse homem, a voz do Todo-Poderoso. Ele é onipotente. Ele tem poder sobre todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz o maior relato sobre todos, que quem criou o céu,
quem criou a terra, que quem criou a luz, que quem criou o dia, a noite, quem criou a água, quem criou a mulher, quem criou o homem, quem criou os animais, foi Ele! Então conheça nessa manhã esse maior atributo de Deus, que tem poder. Bom, para nós finalizarmos aqui, irmãos, só para você ter uma ideia do poder de Deus. Numa galáxia, para nós chegarmos um ponto de uma galáxia até a outra, por mais que nós viajamos numa velocidade de 300 km por hora, que é a velocidade da luz, nós demoraríamos de 100 a 150 mil anos para atravessar a galáxia uma da outra. Só para os irmãos terem ideia, viajar 300 km por hora é uma viagem que, por exemplo, daqui até Nova York levaria 3 segundos. Um piscar de olho, 3 segundos. Para nós atravessarmos essa galáxia de uma ponta para a outra, demoraria 100 a 150 mil anos de distância. A gente não chegaria nem no começo para atravessar, viajando na velocidade da luz. Mas em Isaías capítulo 40, no versículo 2, diz assim: quem mediu com seus punhos a água? Isso é o que? Quem pegou o mar todo e pôs na mão, e tomou a medida dos céus ao palmo. Isso é, que se nós demoraríamos de 100 a 150 mil anos para atravessar uma galáxia para outra, em Isaías está dizendo que Deus mediu isso com a palma da sua mão. E tem poder. Este Deus que nós servimos, Ele é poderoso. Ele é poderoso. Não há nada que Ele possa fazer, não há nada que Ele possa realizar segundo o seu querer. Não há nada que Ele possa fazer, porque nessa manhã, se havia uma praga na nossa cabeça desse Deus conhecido, que nós sabemos nessa manhã que Ele é um Deus poderoso. Deus, aleluia. Pode louvar Ele com uma palma bem alegre. Só para me falar uma coisa, para me finalizar com os irmãos, a respeito sobre a onisciência de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Eu falei sobre a onipotência. Vou falar sobre o outro atributo aqui rápido. A onisciência. No planeta Terra, há cerca de 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas. Cada uma dessas pessoas por dia pensa quase 30 mil pensamentos, passa na sua cabeça. E a Bíblia fala, irmãos, aí forçou, aí é coisa grande. E a Bíblia fala que antes, imagine só, Deus contemplando esses 7 bilhões de habitantes, a oração, o pensamento desses 7 bilhões de pessoas, com 30 mil pensamentos por dia. Deus contemplando tudo, vendo tudo. Aí, para forçar mais ainda a cabeça de vocês, a onisciência de Deus, para forçar mais ainda, em Mateus 5, diz que antes de nós clamar, Ele já sabe o que nós vamos pensar. Agora, imagine só, antes dessas 7 bilhões de pessoas pedir ou pensar 30 mil pensamentos por dia, Ele já sabe antes deles pensar. Essa é a onisciência de Deus. Conheça nessa manhã a onipotência de Deus e a onisciência de Deus na sua vida. Esse é o Deus que nós viemos servir aqui nesse lugar. Pode louvar a Deus com a palma bem alegre.